Olá, eu me chamo Julie, sou da turma Bio 301 e hoje vim dividir com vocês a história e o método de produção caseira do vinho de frutas. Por definição, o vinho é a bebida obtida a partir da fermentação alcoólica de mosto simples de uva sã, fresca e madura. Sendo assim, só existe vinho de uva? Então, o termo vinho só pode ser usado quando a bebida é feita a partir da fermentação da uva. Entretanto, quando a fermentação alcoólica é feita em outra fruta, como abacaxi, maçã, banana, o termo correto é vinho de frutas. Não se sabe ao certo a origem do vinho, até porque ele veio antes mesmo da escrita. Então, cada povoado conta uma história diferente, como, por exemplo, essa antiga história persa, de que uma princesa tinha perdido o apreço do rei. E aí ela decidiu se suicidar, bebendo um suco de uva estragada. Quando ela tomou, ao invés de morrer, ela ficou bem animada, porque na realidade ela estava embriagada. E nessa animação que ela ficou, ela acabou reconquistando o rei. Assim, entregando o vinho ao povo persa. E descobrindo que a fermentação da uva, ao invés de produzir um veneno, produzia um elixir poderoso. Nós não sabemos se essa história é real e também não sabemos se é mentira, mas cada povoado tem uma versão diferente da origem ou do descobrimento do vinho. Então, como ocorre a fermentação alcoólica? Então, a fermentação alcoólica trata-se do processo de fermentação de açúcares, feita por leveduras ou bactérias, gerando álcool etílico e gás carbônico. Nesse processo, duas moléculas de ácido pirúvico são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol, liberando duas moléculas de CO2 e formando duas moléculas de ATP. Agora eu vou falar mais especificamente do vinho de abacaxi, que é o que eu vou explicar para vocês o método de produção hoje. Então, o vinho de abacaxi, ele sempre foi amplamente produzido no Havaí. E aí passou a ser mais conhecido no Brasil. Até foi objeto de estudo da UFRJ, que testou a produção desses vinhos comparando com o vinho de uva. E aí foram identificadas muitas semelhanças com o vinho da uva. E o aroma do vinho de abacaxi é muito pronunciado, então torna a bebida mais adequada para o consumo no verão. E além disso, a produção desse vinho é uma forma de agregar valor ao abacaxi, devido à possibilidade de aproveitamento do excedente da colheita. Agora entraremos nos processos de produção que eu passei para produzir o vinho de frutas de abacaxi. Recomendo esse método utilizado por mim, pois ele resulta num vinho de qualidade. O primeiro passo é a preparação do fermentador, que nada mais, nada menos consiste que numa garrafa de vidro com a tampa com furo no meio, onde encaixa-se perfeitamente um tubo maleável no meio. O segundo passo é o corte do abacaxi. O abacaxi foi cortado em pequenos cubos, no meu caso, por conta da estreita boca da garrafa. Mas se você usar, por exemplo, um balde ou um recipiente maior como fermentador, essa etapa não será necessária, você pode cortar somente em rodelas e não fazer esses pequenos cubos assim como eu fiz. O terceiro passo é a inserção dos cubos na garrafa. O próximo passo é a adição de açúcar. O próximo passo é a adição de água e a agitação, para tentar homogeneizar o máximo possível essa mistura até esse momento. Após a agitação, hidrata-se a levedura de escolha em água. Logo após isso, adiciona-se a levedura na mistura. Leve agitação, por conta de que uma agitação brusca pode danificar os micro-organismos fermentadores, assim danificando o resultado final do seu vinho de fruta.
Depois, o fechamento da garrafa fermentadora e a inserção do tubo maleável e conexão com uma garrafa d'água. Vocês podem estar se perguntando, para que esse processo? Então, esse processo garante que o CO2 e a pressão que a fermentação insere dentro do meu fermentador possa sair e a outra ponta do tubo dentro da garrafa d'água impede que entre H2O ou qualquer outro micro-organismo indesejado dentro da minha mistura que vai se transformar no meu vinho. Esse processo é essencial e é muito importante a vedação da tampa. E descanso por aproximadamente 15 dias dessa mistura. E agora? Para obter um vinho de frutas de qualidade, o processo de fermentação deve durar 15 dias. E somente após esse período, o fermentador pode ser aberto e o vinho de frutas ser consumido. Após a abertura do fermentador, a mistura deve ser peneirada, descartando o sobrenadante e reservando o líquido, que, uma vez engarrafado, deve ser armazenado em um local fresco. E afinal, tem validade? O vinho de frutas, assim como o vinho, não tem um prazo de validade certo, uma vez que bem armazenados e manuseados. Em conclusão, o vinho, além de produto industrial, tem sua produção associada à arte e até mesmo religiosidade por milhares de anos. Entretanto, como qualquer outra bebida com teor alcoólico, deve ser apreciada com moderação.